Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17, onde tem uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem apresentado aqui nos últimos 3 anos. Então tem bastante material lá para vocês acessarem. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus, trazendo à baila assuntos que são do nosso interesse, que dizem respeito ao nosso comportamento. E o Evangelho, ele é recheado, né, dessas dicas de como viver bem, né? Porque eu acho que não tem um livro melhor no mundo do que o Evangelho para nos trazer elucidações quanto às questões mais profundas da nossa existência. Então, sejam todos muito bem-vindos e nós vamos iniciar o Evangelho agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja no meio de nós, para que nós possamos realizar o nosso Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Que nós possamos, nesse instante, abrir o nosso entendimento, acalmar os nossos corações, para ouvir a palavra que vem do nosso Mestre, que foi um exemplo, é para nós um exemplo, é o nosso guia espiritual, é o nosso modelo espiritual. E assim, nós iniciamos o Evangelho dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Então, boa noite para quem entrou aqui agora. E hoje nós vamos falar de um trecho do Evangelho que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos de 6 a 11, que diz o seguinte: O que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida, manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2, ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. E aqui a gente percebe a dificuldade de se compreender essas palavras de Jesus se a gente não contextualizar. Então, todo esse texto que está aqui, toda essa narrativa, a gente tem que analisar por partes. Quando Jesus fala sobre o escândalo, a gente primeiro precisa entender o que significa a palavra escândalo. Qual é o significado que ele está dando a essa palavra? O significado da palavra escândalo para nós aqui é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências. Então a gente tem isso como um escândalo, é tudo aquilo que choca de maneira ostensiva. Porém, no sentido aqui do Evangelho, nesse sentido evangélico, o significado dessa palavra é um pouco diferente.
ela tem um sentido um pouco mais amplo. Significa que não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Ou seja, a gente costuma ver que é um escândalo quando uma figura pública acontece alguma coisa que choca a opinião pública, ou que ela faz alguma coisa que choca a opinião pública. No caso aqui, na acepção dessa palavra para o Evangelho, significa todo aquilo que a gente causa numa outra pessoa, nesse relacionamento de indivíduo para indivíduo. Então aqui, tudo que resulta de vícios que a pessoa tenha, todas as ações que a gente fizer para outra pessoa, tudo aquilo que a gente tiver como resultado uma coisa ruim para outra pessoa, isso é um escândalo. É que assim, quando a gente vai ler o Evangelho, estudar o Evangelho, a gente tem que entender o sentido das palavras. Então, quando Jesus fala que o escândalo, que seria melhor que se atirasse, se pendurasse no pescoço uma mó de atafona e lançar ao fundo do mar aquele que escandaliza um cristão, aqueles que creem em Jesus, quando ele fala isso, ele está dizendo do mal que ele está causando para outra pessoa que acaba repercutindo em si mesmo. Porque a gente sabe, até hoje, pelos estudos da física quântica, que por ressonância, tudo aquilo que nós causarmos ao outro, seja de bom ou de ruim, isso vai retornar para a gente também. Porque a humanidade terrestre, na sua totalidade, ainda não compreendeu que tudo é uma coisa só. Nós ainda nos separamos que o outro é o outro e que eu sou eu. Tá, enquanto indivíduo, sim. Mas enquanto vida, não. Qualquer dano que eu cause, seja na natureza, seja para um animal, seja para um outro indivíduo como eu vou estar gravando isso em mim. E eu vou ter que depois reparar isso com a minha consciência. Por isso que ele falou, o mal vai ser muito maior. Não é que Deus vai castigar porque a pessoa fez uma coisa errada. Não, é a própria consciência dela que vai acusar isso. E ela vai querer reparar esse mal até para poder ter paz. O que é tirar uma mó de atafona? Seria para nós assim, uma pedra muito grande com uma corda, se colocar no pescoço e jogar a pessoa para afundar. É essa a alegoria que está sendo colocada aqui. Mas Jesus depois fala que é necessário que aconteçam os escândalos. E por que ele fala que é necessário? Porque a humanidade terrena, ainda sendo muito imperfeita, nós temos uma inclinação muito maior para o mal do que para o bem. E o escândalo, ele serve como um meio de aprendizado. Como um meio de aprendizado do espírito. Até que esse espírito pare de dar maus frutos. Uma árvore que fica dando maus frutos. É necessário por causa da nossa imperfeição. Na medida em que nós vamos aprimorando os nossos sentimentos e a nossa vida de relação com as pessoas, não há mais necessidade de escândalos. Nos mundos mais adiantados, não tem essa necessidade dessas coisas todas que a gente vê acontecendo aqui na Terra. Isso é o resultado da nossa pouca evolução moral.
O mal ele é uma consequência da imperfeição humana ainda. O mal é o que é? A ignorância. Mas isso não significa que porque existe mal no mundo que a gente tem que praticá-lo. Não é isso que Jesus quis dizer. Ele disse assim, olha, é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Então a gente vê aqui que Deus é fantástico, né? Mesmo num mundo como o nosso, que ainda tem pouca evolução moral e ainda há muitos escândalos, de toda ação ruim de um homem ou de um grupo de homens que acontece, de todo o mal que é causado, ele ainda extrai o bem da situação. Então, o mal causado por consciências em outros momentos, ou até em encarnações anteriores, vão sofrer reparos diante das coisas que a gente vê acontecendo por aí. Ninguém está em lugar errado. Isso não significa que nós não vamos ter compaixão, que a gente não vai ajudar tudo que está acontecendo. As guerras estão aí. E esse escândalo é muito grande. Vai trazer consequências muito grandes. A todos os envolvidos que estão, não só que provocaram, mas que estão sustentando isso. E futuramente estarão num planeta mais atrasado e vão ter que viver situações de resgate consciencial. Entende? Tudo um processo. Então não tem assim como Deus chegar aqui, então agora vamos fazer a evolução e todo mundo vai ficar evoluído. Não é assim que funciona. Tudo é no terreno do aprendizado. O escândalo é necessário para que os homens que estão ainda em expiação na terra se punam a si mesmos. Veja que não é Deus que pune ninguém. Somos nós mesmos que acabamos nos punindo porque praticamos coisas que não deveríamos praticar. É a nossa consciência que acusa. Não são as outras pessoas. Somos nós mesmos que vamos ter que dar conta com a nossa intimidade. Nós que sabemos dos vícios que temos, nós que sabemos os inconvenientes que nós causamos muitas vezes para as pessoas. E em grande parte, na maioria das vezes, a pessoa precisa sofrer um tanto até que ela se regenere e entre para a prática do bem. Por isso que Jesus, em outro momento, disse, ó, vós homens, até quando vos hei de sofrer? Ou seja, até quando vocês vão ficar fazendo os mesmos erros, as mesmas coisas e colhendo dor? É como um aluno, né, que vai para a sala de aula e não quer saber de estudar, não quer saber de fazer cumprir com os seus deveres e tem comportamentos que, além de tudo, ainda atrapalham os outros. E é o que a gente está vendo. Existe muita gente boa no mundo, sim. Existem muitos corações voltados no bem, sim. Mas os equívocos que acontecem aqui ainda são maiores. 2023 anos depois de tanto ensinamento que nós recebemos, não éramos para estar passando por determinadas situações como de hoje. A questão de 2 anos atrás, o mundo estava lutando pela vida. Quando veio a Covid, o mundo se mobilizou para ir atrás de uma vacina, para salvar pessoas. E 3 anos depois, 2 guerras estão acontecendo, matando as pessoas indiscriminadamente. Homens, mulheres, crianças, animais, sujando o solo do nosso planeta de sangue. E acha que isso não vai ter consequência? Claro que terá consequência.
E cada um vai colher a sua parcela, de acordo com a sua consciência. Não, se a gente já tivesse entendido esse evangelho, tivesse procurado o entendimento do evangelho, o mundo não estaria nesse estado de coisas. Com certeza não estaria. Mas é que eu sempre digo, toda vez que se fala evangelho, que se fala em Jesus, que se fala em espiritualidade, são poucas pessoas. Muito poucas pessoas. Agora vai falar sobre dinheiro, sobre ganhar dinheiro, sobre sexo, sobre relacionamento, aí pronto. Todo mundo voltado aí. Então, assim, a parcela da humanidade que está realmente comprometida com a evolução espiritual ainda é muito pouca. Muito pouca. Por isso que o escândalo ainda é necessário. Mas Deus sempre faz sair do mal que os homens fazem sempre alguma coisa do bem. E o escândalo e essa situação de coisas não vai durar para sempre. O planeta está num momento de transição. Nós estamos recebendo raios solares aqui. Muitas pessoas estão sentindo, inclusive, isso no físico. A vibração da Terra vai estar mudando. E ai daqueles que provocam o escândalo, porque aqui também não poderão mais ficar. Não poderão, porque o mal é sempre o mal. E aquele que se serviu sem o saber para cumprimento de justiça divina, com seus maus instintos utilizados, nem por isso ele deixou de fazer o mal. E vai ter que ressarcir essa consciência. Porque o mal que nós pensamos que fazemos para o outro, na realidade, nós estamos fazendo para a gente mesmo. E se as pessoas se dedicassem a estudar um pouquinho, só um pouquinho, não vou dizer nem de espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião. Entendam isso. A religião e as religiões são apenas grupamentos humanos aonde as pessoas se reúnem para determinados trabalhos e para a devoção. Espiritualidade é uma coisa que é inerente a todo ser humano, porque nós todos somos espíritos. Só que quando chega aqui na Terra, com a materialidade que ainda é pregada aqui nessa sociedade, a pessoa só está com o seu olhar sempre no físico. Sempre no físico. E nunca coloca o seu olhar acima da matéria. Com aquelas perguntas básicas, né? De onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou. Isso é tão básico. Mas não, chega aqui, se ilude com as coisas do mundo e acha também que nunca vai morrer, que vai ficar eternamente ocupando esse corpo. Que o corpo não vai envelhecer. O corpo é apenas uma máquina, como um carro, com as mesmas propriedades. Então é interessante a gente saber do nosso destino e o porquê da gente estar aqui. Entender por que determinadas coisas acontecem na nossa vida. Não existe castigo divino, como eu disse, existe consequência. Por isso que Jesus falou, se a tua mão te serve de escândalo, corta a tua mão. É uma figura muito enérgica que ele usou para passar a lição. Claro que ele não estava falando da mão física e nem do olho físico. O que ele estava querendo dizer? Para a gente destruir o mal, aonde está o foco?
se o nosso olhar é malicioso, se o nosso olhar é invejoso, se o nosso olhar é de cobiça, corrija. Corta esse olhar ruim. Se você usa a sua mão para praticar violência, para roubar, para vilipendiar a vida alheia, é isso que ele está falando. Ele usou essa figura enérgica, por quê? Porque lá na época anterior de Moisés, quando eles estavam a caminho lá procurando a Terra Santa, claro que eles ficaram anos naquela caminhada e aquele monte de gente, e tinha que ter lei para controlar aquele monte de gente. Então tinha a pena de talião, né? Que se você roubava, seria roubado. Ou então, se você roubava, sua mão seria cortada. Então, era uma prática assim muito antiga, que foi a forma, né, naquele povo bárbaro ainda, dele controlar aquelas pessoas que estavam ali encaminhadas. Ele usou isso, é uma figura de linguagem. O que ele está dizendo é para que a gente purifique os nossos pensamentos, purifique as nossas emoções, as nossas intenções, para que a gente não utilize de forma errônea o nosso corpo físico. Porque ele é um instrumento. Porque ele fala, mesmo se fosse fisicamente, e às vezes as pessoas chegam numa encarnação aqui com problemas de paralisia, com problemas no braço, problemas físicos, alguma deficiência. Muitas vezes é ali que está a prova. Ali que foi o foco, ali está sendo realizada uma providência para que a pessoa não cometa mais os mesmos erros que ela vem repetindo de encarnação em encarnação. Compulsão à repetição não acontece só aqui nesta encarnação. Quando a gente estuda o psiquismo, ela também acontece de encarnação para encarnação. A pessoa traz comportamentos que ficam se repetindo. Uma vez eu vi num livro, agora eu não vou me lembrar o nome, em que um espírito reencarnante, ele tinha passado por várias situações de matar pessoas, ele fez muito mal, muito mal. E depois, chegado ao plano espiritual, a sua consciência estava gritante. E ele pede assim uma nova encarnação, porque ele estava sofrendo muito. E é claro que a providência divina e a bondade do nosso Pai nunca vai nos negar uma oportunidade. Então foi dada a ele a oportunidade de vir para a matéria. Só que quando ele estava sendo preparado para vir para o seu encarne, ele estava morrendo de medo. Medo de que quando entrasse no corpo, ele cometesse os mesmos desvarios de antes. Então, como forma de providência para esse espírito, ele reencarna num corpo tetraplégico. E ele se tornou uma pessoa extremamente dócil e trabalhou muito nisso. E tem uma parte do livro muito legal, porque ele adorava o mar, de quando os seus amigos, sua família o levou na cadeira de rodas e eles segurando, levam ele para tomar banho de mar, e ele ficou agradecido à vida. Quer dizer, ele fez uma reforma no seu procedimento, na sua consciência muito grande. E quando ele desencarna, então aí sim, ele deixa essa vestimenta e chega à vida verdadeira, que é o mundo espiritual, com a sua consciência mais leve, encontrando seu equilíbrio para que ele pudesse fazer novos projetos de trabalho, não mais agora nessa situação, mas agora já senhor de si mesmo, das suas emoções, já no seu próprio autocontrole.
Então a vida é muito sábia. Mesmo nos maus, nas coisas que a gente vê, nas catástrofes acontecendo, como a gente vê as catástrofes também geológicas, né, essas coisas que acontecem, desencarnes em massa, tudo isso, minha gente, são as consciências procurando se aliviar dos seus pesos. Claro que nós vamos ajudar, porque se a gente já fez situações equivocadas na nossa vida, seja nessa aqui ou no nosso passado espiritual, só tem uma maneira pacífica de a gente ir limpando essa história de dentro da gente. É servir no bem, é fazer o bem. Por isso que os espíritos, por isso que os yogis, por isso que os físicos quânticos todos sempre falam a mesma coisa. É fazer o bem, é ajudar o outro. Quando você faz isso para o outro, é para você que você está fazendo. Além de ajudar aquela outra criatura de Deus que também faz, que também é você. Você acaba, além de promover esse bem, promover o bem para dentro de você, limpando da nossa memória espiritual tantas mazelas que nós carregamos ainda. Os escândalos do mundo são esses que saem na mídia, mas existem outros escândalos na intimidade. Na intimidade dos lares, tem escândalos no relacionamento com as pessoas, tem escândalo sim. E nada disso passa desapercebido do olhar do Criador, porque Ele está dentro de nós. E mais dia, menos dia, a consciência que provoca o mal, ela vai gritar. Pode ser que não seja nesse momento, no momento, mas uma hora ela vai gritar. Por isso que Jesus nunca disse nada de absurdo. Ele era um profundo conhecedor da alma humana. Quando ele foi dada a ele a missão de tutelar essa humanidade terrena, esses espíritos que aqui estão ligados, tanto no físico quanto no seu duplo, no plano espiritual, ele sabia o sentido profundo de cada emoção, de cada ato da gente. Ele tinha esse conhecimento tão grande que ele consegue compreender a consciência de cada um de nós. Ele é o nosso irmão mais velho, já passou por todos esses processos. Nós aqui pouco entendemos do Evangelho, das coisas que ele disse. É preciso trabalhar o nosso campo emocional para poder entender isso. Tirar as nossas vistas somente dos interesses momentâneos e passageiros. Como já foi dito aqui, a nossa vida aqui organizada é necessária, nós estamos aqui, não precisamos viver enclausurados, nós podemos nos divertir, nós podemos ser felizes, até devemos, não é que podemos, devemos, é um dever a gente procurar a felicidade. Mas que nunca, em momento algum, a gente, para ter um determinado prazer ou alguma coisa, a gente coloque em risco, seja a terra, seja o animal, seja um ser humano, principalmente. E assim, dessa forma, a gente vai ver que o sentido profundo de Jesus, quando ele fala que seria melhor perder um olho do que olhar a coisa com mal ou desejar o mal a alguém. Ele estava indo lá na profundidade da nossa alma, do nosso ser. Cada um sabe aqui. Todo mundo sabe da sua própria consciência, aonde pesa, aonde está o seu ponto nevrálgico. Mas creiam-me, Deus, que é o nosso Criador, é o nosso Pai, sabe muito mais. E às vezes Ele nos coloca em situações
para que a gente possa acordar essa nossa consciência. No fundo, somos todos consciências de uma única consciência. Então, por isso ele sabe, é onisciente, onipresente e onipotente. Então, vamos perceber cada um de nós onde que está o nosso ponto nevrálgico. Qual é a imperfeição que ainda incomoda? Por que é que a gente ainda deseja o mal a alguém? Por que é que a gente ainda inveja as coisas dos outros? Quer o que é do outro? Toda guerra é gerada através disso, porque quer a terra do outro, quer o espaço do outro, não respeita. Isso em âmbito mundial, mas na individualidade, aqui na nossa vida de relação é a mesma coisa. Por que é que nós ainda mantemos o nosso orgulho tão aceso, um egoísmo tão grande? Todas essas perguntas a gente deve fazer e fazer uma análise muito honesta conosco mesmo. E todas elas têm respostas. Todas têm. Algumas terão respostas em situações vividas aqui na vida adulta, através das nossas experiências diárias. Outras estão fincadas na nossa infância, na formação desta personalidade, e tem tratamento para isso. E outras a gente já traz de comportamentos já de encarnações passadas, que às vezes por falta de conhecimento e atenção dos nossos cuidadores, isso acabou passando. Por isso que eu digo para vocês que a maior missão que a pessoa tem aqui na Terra, a maior tarefa, eu não gosto muito desse termo missão, porque senão nos coloca em situações privilegiadas. Nem Chico Xavier, que era um missionário, gostava disso. Eu acho também que todos nós temos a mesma importância dentro do lugar onde nós estamos plantados. Ninguém é menos importante. Ninguém. Cada um de nós carrega uma história. Cada um de nós carrega alegrias e dores. Cada um de nós está sendo desafiado aqui nessa vida a promover o bem. Então, se tem situações de repetição de passado de uma encarnação para outra, ou se são coisas vividas que foram gravadas na formação desta personalidade que nós estamos utilizando hoje, na infância, tudo isso tem como a gente reeditar essa história. Ela não precisa ficar se repetindo, porque nós somos consciências e como consciências nós temos o poder de mudar o nosso destino a qualquer momento. Só que não contaram isso pra gente. Desde pequenos a gente foi formatado para viver dentro de um sistema. E ninguém disse que a gente tinha poder de mudar a nossa vida no momento em que a gente decidisse isso. E hoje, através dos conhecimentos espirituais, fincados também na ciência, a gente sabe que pensamento é matéria. Pensamento a gente muda em fração de segundos. Nós podemos tomar uma decisão de seguir caminhos diferentes em segundos. Nós temos uma inteligência até diferente dos animais, porque a nossa já tem um banco de memórias. Nós carregamos muitas informações que não foram adquiridas só dessa existência, mas das outras existências precedentes. Ou vocês acham que a intuição vem da onde? Quando nós acessamos esse nosso banco de memória, é que nós trazemos conhecimentos de coisas que já foram aprendidas. Por isso que eu mandei até para algumas pessoas o vídeo do garotinho de 3 anos tocando bateria junto com uma orquestra.
Claro, o aprendizado está ali no espírito. Na hora de fazer o embotamento da memória, ficou uma abertura ali, ele só está replicando uma coisa que já foi aprendida por ele em outra encarnação. E todos nós também carregamos. E quando a gente desencarnar e for voltar de novo, tudo que nós estamos aprendendo hoje aqui nesta, nós vamos carregar também. Nenhum conhecimento é perdido. Nada é perdido. Todas as nossas experiências estão gravadas. Estão aqui dentro de nós, no nosso inconsciente. Hoje, essa personalidade, a forma como nós nos exprimimos nesse momento, é uma somatória de aprendizados já realizados. E no futuro, se a gente pensar em termos de futuro espiritual, as nossas próximas encarnações podem ser muito melhores, de acordo com o que nós estamos plantando hoje. E aproveitar para tirar os nossos pesos de consciência, porque a gente também já fez muita coisa errada. E como é que a gente tira os pesos de consciência? Trabalhando no bem, ajudando todas as vezes que a vida nos colocar em condições de ajudar. E sempre ela coloca. Todo mundo pode ajudar. Não existe ninguém que não possa ajudar com nada. Ninguém. Nós carregamos talentos humanos. A gente vê às vezes um morador de rua, a grandeza do coração às vezes de acolher aquele cachorrinho que está sempre com ele, de dividir a sua comida. Então, não tem dizer, eu não posso, eu não consigo. Não, não quer. É diferente. Não querer é uma coisa. Como já diz o ditado, né? Quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. E esse é o caminho. Essa é a via de libertação de todos nós. Então ninguém aqui trabalha, faz o bem porque é tudo bonzinho. Não, nós não somos bonzinhos. Aliás, Jesus mesmo, quando o moço chega a ele e fala, bom mestre, ele diz para ele, quem disse que eu sou bom? Bom é só meu Pai que está nos céus. Ele estava em trabalho como nós também estamos. E nós precisamos, no momento em que tomamos consciência dessas coisas, nos vestir da nossa dignidade e procurar aproveitar o melhor possível a nossa passagem aqui na Terra nesse momento. É um privilégio para nós, acreditem. É um privilégio porque esse momento de transição é um momento muito importante para a vida dos espíritos. Muita gente que está encarnando aqui, está aproveitando, pegando esse bonde andando aqui até de outros planetas para passar pelo processo, para dar um impulso evolutivo. Não vamos perder a nossa oportunidade. Que a gente viva assim. Como uma vez uma entidade falou para mim, viva com seus pés no chão, mas viva com a sua cabeça no alto. Esse é o nosso direcionamento. E nós vamos então agradecer esse mestre tão maravilhoso, o nosso modelo e guia, nosso irmão mais velho que está olhando por cada um de nós e pelo andamento de todas as coisas que estão acontecendo aqui na nossa terra, pedindo a ele que nos fortaleça, sempre no nosso propósito de aprender e de servir no bem. Que nós nos mantenhamos sempre ligados ao seu coração, para que nós não nos desviemos do nosso caminho. Que nós mantenhamos o nosso compromisso, que assumimos até antes de chegar aqui na matéria. Que nós nos mantenhamos na fé de que é possível sim realizar tudo aquilo que o nosso espírito veio realizar. Que todos nós temos o talento necessário para trabalhar no bem. Onde nós estivermos, com quem nós estivermos. Que nunca nós voltemos o rosto para quem nos pede ajuda. Que nunca nós deixemos de estender a mão para aquele que nos procura. E assim, Senhor,
Nós te agradecemos por essa oportunidade e pedimos que abençoe cada lar aqui representado, que essas pétalas de luz, de amor, de bondade possam recair sobre todos os seus filhos, onde quer que se encontrem. Que todos os que estão assistindo esse evangelho possam ter seus lares abençoados também, nesse momento, e a todos aqueles que forem assistir depois. Mas acima de tudo, Senhor, abençoa também a todos aqueles que ainda não te conhecem. Graças a Deus e graças a Jesus. E graças a vocês também. Muito obrigada a todos por terem ficado aqui até o final. Não esqueçam de curtir o vídeo a hora que ele vai para o feed e também lá no YouTube. E compartilhe com aquelas pessoas que você ama. Compartilhar o Evangelho, ajudar o outro também a entender, também é uma forma de servir no bem. E essas coisas boas é que a gente tem que disseminar, que a gente tem que espalhar no mundo. De notícia ruim, o mundo já está cheio. Vamos nos conectar nas coisas boas. E o Evangelho e as palavras de Jesus, elas estarão sempre nos ancorando, nos amparando em todas as nossas, no nosso aprendizado espiritual. Muito obrigada a vocês, que vocês tenham aí uma excelente, todos nós, né, tenhamos uma excelente semana e fiquem na paz do nosso Mestre. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa semana a todos. Até lá.